Então, pessoal, bom dia. Hoje é 5 de agosto, já estamos em agosto de 2020. A gente espera que todos estejam em boa saúde dentro desse nosso contexto atual de pandemia. Eu sou o Luiz Pedrosa, estamos aqui conosco o Carlos Haddad. Essa live acontece no contexto do curso de Administração Judicial Aplicada que a gente entrega para o Tribunal do Estado do Piauí, onde a gente tem 11 unidades em implantação prática e 20 unidades do interior em implantação do modelo de gestão à distância, né? Essas lives são momentos de sincronização que nós temos com a equipe, para tirar dúvidas, para fazer comentários do ótimo trabalho que nós estamos vendo acontecer lá no Piauí. Na última live, nós falamos sobre motivação e engajamento, né? E agora a gente vai falar sobre autoestima e qualidade de vida no trabalho. Na realidade, são coisas, é tudo muito conectado, né? Engajamento, motivação, autoestima, qualidade de vida no trabalho e o modelo de gestão. Nós queremos fazer essa ponte, né? No nosso curso, nós estamos encaminhando para o fim do quinto ciclo. E vamos entrar no nosso último ciclo, né? Então, não deixem de postar suas contribuições, as suas boas práticas, né? Esse quinto ciclo nós estamos demorando um pouquinho mais para encerrar ele, né? Porque nós estamos entrando no último ciclo e provavelmente nós vamos fazer o encerramento do curso não mais em setembro, porque a gente quer visitar fisicamente as varas da implantação prática, mas provavelmente em outubro ou novembro, como está sendo planejado no momento. Essa live, pessoal, é alimentada pelos fóruns de dúvidas e os compartilhamentos, né, dos participantes do curso no ambiente virtual de aprendizagem, né, na nossa plataforma EAD. Então, por favor, comentem, postem boas práticas, não deixem de fazer a sua contribuição. Carlos, vamos falar um pouquinho de quem acompanha o curso? Vamos fazer uns elogios aqui? Quem está merecendo elogio? Ô, Luiz, é o pessoal lá do gabinete do desembargador Hilo, né, de Almeida Souza, né, o corregedor do Tribunal de Justiça do Piauí. A turma lá apresentou mais uma vez o ritual de gestão deles, que, né, foi feito aí. É um ritual um pouco diferente, né, porque eles não estão lá numa unidade judiciária, né, estão na corregedoria, então eles trabalham muito com projetos. Então eles têm lá os projetos deles, estabelecem assim, prazos médios de duração, estão fazendo esse acompanhamento, né? Igual, por exemplo, processos de vitaliciamento de magistrados. Então, quantos que estão em acompanhamento, quantos já foram dados baixa e tal. Por exemplo, tem lá o projeto Destinar. O projeto Destinar é tentando direcionar veículos apreendidos para serem alienados, né, em leilão, não ficarem lá presos. E aí eles estão lá assim, acompanham o projeto falando, ó, estamos com não conformidades aqui. Nessa época de pandemia está difícil o grupo estabelecer uma comunicação e tal. Os juízes também, está difícil convencer os juízes a necessidade de alienar bens, né? Porque se não faz isso, né, Luiz, os carros vão apodrecendo. Né? O carro é apreendido em razão de um crime, algum outro motivo, no bojo de um processo, fica lá parado, perdendo o valor econômico. Então, assim, esse projeto tem o objetivo de fazer a alienação desses bens. Então, assim, é um ritual um pouco diferente, né, muito focado em projetos a serem desenvolvidos. Ô, Carlos, me lembrou aquele capítulo que a gente colocou no nosso livro sobre a insolubilidade processual. Eu acho que todo tribunal deveria ter uma força-tarefa que, quando o processo completasse, sei lá, 10 anos de tramitação, fosse retirado da primeira instância, né, fosse retirado da tramitação normal e colocado num ambiente especial, força-tarefa mesmo, multidisciplinar, para resolver, sabe? Seria muito bom se todos os tribunais do país adotassem uma prática dessa, né? Tirar esses processos que são muito complexos, né? E que a primeira instância não tem, às vezes, até recurso, tempo, capacidade para resolver, para uma força-tarefa e ficar livre deles. Isso é verdade. Luiz, também só ainda no ritual de gestão lá do gabinete, houve uma meta que eles estabeleceram no mês passado no seguinte sentido, diminuir o máximo possível os processos no SEI e Gabicor. Tal. Ou seja, é uma meta, né, diminuir processos, o acervo, mas assim, é sempre bom a gente ter um número, né, Luiz? Colocar assim, diminuir o máximo possível, fica muito abstrato, né? A gente chega assim, qual que é o máximo possível? Diminuiu um processo, esse foi o máximo possível, alcançamos a nossa meta? Então, assim, às vezes é difícil a mensuração.
Esse pode ser um problema. Às vezes pode ser uma coisa que também não dependa muito deles, né? A tramitação depende, por exemplo, está lá num outro setor que precisa cumprir uma diligência. Então, talvez valha a pena encontrar um outro indicador para ser medido, e não esse de quantidade de processo. Mas pensem isso, numa meta, né, Luiz? É sempre muito importante ter um prazo e um número, né? Vou fazer isso em tanto tempo, nessa quantidade. Senão então, é um desejo abstrato, né? É, É um desejo válido, by the way, né? É um desejo legal, interessante e tal, mas para virar meta a gente tem que ter aquelas condições SMART que a gente já falou, né? Tem que ser atingível, específica, temporal, né? Com todas as condições que fazem uma boa meta. Continua, Carlos. ó, ainda no ritual de gestão, né? Começamos essa semana aí a rodada com as 11 varas, né, da modalidade presencial. E eu gostei muito ontem do ritual com a doutora Elfrida, né, lá da Vara da Infância e da Juventude. E eu gostei muito porque participaram do ritual que ela convidou o defensor público, o doutor Afonso, a promotora de justiça, a doutora Francisca, mostrando que a vara está realmente trabalhando, né, em cooperação com as instituições que fazem a interface com o judiciário. Então, assim, foi muito importante. E uma coisa que acho que vai sair um resultado excelente é o manual de atividades que eles estão querendo, né, elaborar. Então, a equipe lá de servidores começou o gabinete a preparar, está passando pelo crivo da doutora Elfrida, vai passar para o doutor Afonso, o defensor público, para a promotora de justiça, doutora Francisca, a equipe da vara vai dar seu pitaco, sua opinião, e vai ser um manual que vai atender, tipo assim, né, uma visão abrangente, né, holoblástica da vara da infância. Isso é uma coisa, é uma novidade, né, Luiz? É uma coisa diferente. Essa integração, a gente já viu essa integração acontecer aqui em Minas, em Ribeirão das Neves, com a doutora Lívia, né? Que tinha o Fórum DCA da Infância e da Adolescência, né? Mas eu acho que essa integração que a doutora Elfrida está promovendo lá, né, no Piauí, ela é inovadora e pode ser um exemplo para o resto do país, com certeza. Ô Carlos, ontem também a gente fez o ritual de gestão com o Parnaíba, que é sempre um prazer, né? Eles sempre surpreendem a gente com ótimas apresentações, ótimos resultados. Só para notar. Continua. Isso. Aqui, ó, só respondendo aqui o Rui, ele falou, ó, quando uma meta não é alcançada no prazo, qual que deve ser a postura do gestor? Ô, Luiz, isso aí acho que vai depender da situação, né? Porque assim, o fato de não se alcançar uma meta, isso é algo normal, faz parte do jogo. Normalmente a meta, Rui, quem vai estabelecer é o próprio setor, né? Então o gabinete se comprometeu a fazer 100 minutas de sentença no mês. Chegou no fim do mês com 95, ó, eu por mim, ó, chegou perto, avançaram, quase alcançaram a meta. Agora, se o gabinete estabelece uma meta, é uma meta factível, e ele fica muito distante, aí talvez você tenha que repensar, conversar com ele, ver quais as medidas que podem ser feitas, onde que está tendo o atraso, né, na produção das minutas de sentença. Então, assim, depende da situação, mas a meta, eu acho que a gente também não deve ver aquilo, tipo assim, como algo binário, né? Cumpriu é bom, não cumpriu é ruim. Não, vamos caminhar, ela é o norte, ela vai nos direcionar para alcançar um resultado que a gente pretende. E é por isso que a meta tem que ser atingível, né? Quando você coloca uma meta a partir simplesmente de uma percepção, né, sem ser uma meta atingível, e é por isso também que a gente recomenda que o pessoal conte os dias úteis do mês, do período, para fazer uma meta, né, por dia útil e tal, a meta tem que ser atingível. Se ela não for uma meta atingível, pode gerar frustração na equipe e o resultado não é tão bom. Então a meta ela tem que ser motivadora para a equipe. Agora, como foi a própria equipe que colocou a meta para si mesmo, né? Assim, o não atingimento da meta, obviamente não é a situação ideal, mas já é uma referência e a gente consegue correr, tem esse esforço para atingir a referência, né? Então, o mais importante é você ter a referência, né? E eventualmente, melhorar a sua capacidade de estabelecer essa referência. É preciso estabelecer uma referência mensurável, atingível, temporal, etc, etc. Vai lá, Carlos. Isso. Ó, nós estamos ainda com fórum de discussão, né, Luiz? Como você tinha avisado, em tese era até para o quinto ciclo ter encerrado essa semana, já termos iniciado o sexto, né, o sexto e último ciclo. Mas como, né, por questões aí de sanitárias, a gente vai ter que prorrogar um pouquinho o término do curso, nós também estamos prolongando um pouco esses ciclos para que todos possam chegar no mesmo, né, na mesma hora em conjunto.
E aí nós continuamos com o fórum sobre a motivação, né? Como fazer para motivar a equipe, que estratégias que a gente pode adotar. E aí que eu colhi as manifestações aí da doutora Ivani, né? Você falou lá de Parnaíba, né? Ela tem uma equipe aí muito motivada, e ela falou, ó, tantas cabeças diferentes, né? Sobretudo nessa época de pandemia, você tem que realmente se desdobrar para poder motivar o pessoal. E acho que para isso eu tenho que ter assim, uma conduta bem proativa. E acho que ela faz isso muito pelo exemplo, né, Luiz? Trabalha muito, né, valoriza o pessoal, dá treinamento, é uma forma de engajar o pessoal. É isso aí, ô Carlos. A motivação, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na live de agora, né? Mas é tudo conectado. Uma boa liderança leva também a uma equipe mais motivada, claro. Continua, Carlos. O Ramiro Júnior, né, lá do Juizado Especial de Pedro II, ele falou, ó, às vezes esse desânimo que existe é pelo ambiente. É um ambiente pouco dinâmico e sem muitos desafios a serem enfrentados. É verdade, né, Luiz? Se você está lá num marasmo danado, numa monotonia completa, você talvez, né, a motivação seja um pouco menor, o engajamento também. Mas acho que talvez os desafios sejam você que tem que criar, né? Ah, eu não tenho desafio, deixa eu começar a estabelecer, deixa eu inovar, estabelecer projetos, começar a pensar em coisas que fogem do padrão para você se desafiar. Acho que isso é um papel muito importante, né, da equipe e do gestor. Ô, Carlos, no âmbito das unidades judiciárias, às vezes, por questões de especialização, o servidor ele fica na mesma tarefa por muito tempo, né? E é realmente uma coisa repetitiva, né? Se o servidor gostar muito daquela tarefa, está tudo bem, mas se a pessoa não for apaixonada pelo que faz, o rodiziamento gera essa aprendizagem, essa aprendizagem coletiva, né? E é uma forma de diminuir o tédio, né? A repetição, e colocar novos desafios, novos aprendizados para cada servidor. Então, o rodiziamento é uma coisa muito, muito prática e muito recomendável para essa situação. Todo mundo tem que ficar um pouco desafiado, todo mundo tem que estar aprendendo alguma coisa nova. E isso é pré-requisito para engajamento, como a gente já falou. Continuando aqui, a Lara falou aqui, ó, um modelo de exigência de obediência irrestrita. Já não tem muito mais espaço hoje em dia. E realmente, né, Luiz, tá meio demodê, né? Aquele negócio assim, numa instituição pública ou privada, né, ter aquele ambiente militar, assim, talvez hierárquico, né, de falar assim, ó, faça isso, tal, não questione, tal. Assim, acho que é o contrário, né? Eventualmente, né, Luiz, o líder tem que ser um déspota, né? Aquele líder autocrático, né? Ele chega e fala assim, ó, faça isso, faça aquilo, isso faz parte. Mas assim, um ambiente em que só exista isso aí vai criar um ambiente muito tóxico, né? Que o pessoal não vai se sentir muito motivado a trabalhar lá. Quando a equipe é bem preparada, e é o caso da maior parte das unidades, né, que a gente tem conhecido, não cabe você ser autocrático, né? Porque a equipe é preparada e quase sempre, né, consegue cumprir com eficiência, né, cumprir bem as tarefas. Então, talvez o estilo de liderança mais adequado fosse, eventualmente, um democrático, um laissez-faire, ou um professoral, para quando a equipe não sabe fazer uma ou outra coisa. O autocrático é para tarefas simples e pessoas despreparadas, né? Como a gente viu lá, né, naquele grid da liderança situacional, né? Então, essa obediência cega e restrita, ela cabe só nessa situação, que eu acho que é uma exceção. Tá certo. E por fim, a doutora Andréia, ela fala a coisa que ela está percebendo na unidade dela. Atingiu meta, conseguiu cumprir lá o objetivo, esse esforço tem que ser reconhecido. Então tem que ter uma celebração do resultado, que vai desde um elogio até uma forma de confraternização, para criar um ambiente aí, né, mais estimulante. Então é o que a gente sempre fala, né, Luiz? Às vezes até um bolinho que seja, às vezes um ritual de gestão, no final do ritual faça um lanche e tal. Já é uma forma, né, da gente unir a equipe e tornar ela aí mais pertencente àquela unidade judiciária. E só de observar e bater palma e agradecer a equipe, como a gente viu ontem em Parnaíba, né? Assim, é muito bom você fazer parte de uma equipe campeã, né? E que o líder elogie e a gente reconheça que nós estamos fazendo um bom trabalho. Acho que isso dá um prazer enorme para todo mundo que pertence. Até para a gente, né, que não é da equipe, a gente fica satisfeito e encantado
com o trabalho acontecendo, né? Isso Continua, mesmo. Carlos. Ó, com relação às boas práticas, né, a gente sempre deixa aí nos cursos que estão em andamento, os diretores da Seção Judiciária de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Piauí. Começamos essa semana agora, né, a Seção Judiciária da Bahia, 12 unidades judiciárias que estão participando aí. Se algum deles estiver aqui, sejam muito bem-vindos. E as boas práticas é uma forma da gente compartilhar conhecimentos, né, Luiz? Como você fala, estamos polinizando, né? Vemos uma boa prática ali, outra aqui, vamos espalhando aí pelo país que pode atender alguém que tem o mesmo problema e que precisa de uma solução. E boa prática, gente, é aquela questão simples que resolveu o problema. Foi um acréscimo ao esforço que vocês desempenham. Não é nada sofisticado, não é nenhum planejamento, nenhum projeto. E uma boa prática que foi apresentada aqui pela Milena. A Milena, lá da comarca de Cristino Castro. Ela simplesmente falou assim, ó, começamos a fazer aqui reuniões online semanais. Então, uma vez por semana, se reúne a equipe toda, magistrado, secretário de vara, os servidores e tal, para discutir os problemas da unidade na última semana. Eu até quando eu vi, eles apresentaram, né, na última live, eu falei do ritual de gestão deles. Tal. Essa semana eles postaram uma outra, e eu falei assim, ó, gente, é outro ritual de gestão, mas não, são as reuniões semanais que eles estão realizando. Então, assim, essa frequência, né, a gente recomenda, né, Luiz, que seja assim, uma vez por mês, pelo menos, para toda a turma se reunir, conversar os problemas, compartilhar informações. Mas se a unidade está sentindo necessidade de encontrar com mais frequência, ótimo. Parece que essa foi a solução lá encontrada na comarca de Cristino Castro. Então é uma boa prática que eles estão implementando por lá. E na realidade essas reuniões semanais, que eu acho que também tem o seu valor, elas não precisam cumprir uma liturgia Sim. tão extensa como a liturgia do ritual de gestão. Pode ser uma reunião mais simples, mais rápida, uma orientação, essa semana o objetivo é esse, tarará, né? E parte a semana. Tem aquele filme, aquele videozinho que corre no WhatsApp de um dentuço que grita, hoje é segunda-feira! Né? Então é isso aí. Bateu o bumbo para segunda-feira. Isso, e o que eles estão fazendo mesmo? São reuniões curtas, um ou outro tópico que eles discutem e segue em frente até o próximo encontro. Legal, muito bem. Muito bom. Ô, Carlos, vamos falar um pouquinho então sobre autoestima, Vamos. porque uma das coisas que a gente percebeu, né, é que o modelo de gestão, como ele é implantado nas unidades judiciárias, ele favorece a autoestima. E tem tudo a ver, ele foi desenhado para favorecer a autoestima, né? Ele foi desenhado segundo as práticas da autoestima, né? Então eu gosto muito daquele trabalho do Nathaniel Branden, né? Que fala as 6 práticas da autoestima, né? E que todo mundo tem direito a ser feliz no trabalho, na família, em casa. Ele tem direito a se ver capaz de cumprir coisas, de realizar coisas, né? De ter sucesso, tomar decisões, né? E realmente esse autor, o Nathaniel Branden, ele fala, ó, autoestima é aquela experiência de você ser competente para lidar com os desafios básicos da vida, né? E de ser digno da felicidade. Ou seja, né, nós temos questões aí relacionadas ao trabalho, à vida familiar, e isso aí é uma coisa muito importante, né, que a gente saiba enfrentar essas questões, esses desafios. Então, por exemplo, como é que a gente pode fazer para construir uma autoestima no ambiente de trabalho? O Nathaniel Branden, ele apresenta aí, são seis práticas da autoestima. Né? E aí o que ele fala? Ó, nós precisamos praticar, de viver de maneira consciente, de forma, né, viver conscientemente. E como é que a gente pode traduzir isso aí para o nosso ambiente de trabalho? Ó, acho que viver conscientemente numa unidade judiciária, no poder judiciário, é a gente conhecer o todo, saber como funciona todo o nosso trabalho, né? A gente ter noção de todas as engrenagens de uma unidade judiciária, conhecer o todo, mas também saber as partes. Isso é até muito interessante, porque ontem a gente estava conversando questão de estabelecimento de metas. Como é que a gente estabelece metas, né? E quando eu falo estabelecer, pessoal, é a própria equipe, né, definir suas metas. Mas assim, eu estabeleço metas para a unidade integralmente, ou eu estabeleço metas por setor, qual que é a melhor estratégia? Então assim, se você estabelece metas por setor,
acaba que assim, alguns podem cumprir, ganhar talvez um benefício, uma folga, ou outros não. Se você estabelece metas gerais, ó, a vara toda tem que cumprir. Caso um setor falhe, talvez todos fiquem prejudicados. Então, assim, existem prós e contras, né? Se você estabelece metas globais, né, e um setor não cumpre, não ajuda a cumprir, todo mundo ficou prejudicado. Mas pode acontecer de você desenvolver uma certa união. Um começa a cooperar com o outro, um começa a trabalhar juntamente com o outro para poder, né, atingir esse objetivo que vai ser comum. Agora, se você também estabelece metas setoriais, globais apenas, pode acontecer de um setor não cumprir, fica lá nele, não faz nada e tal, não dá contribuição nenhuma, os outros estão fazendo por mim, eu não preciso fazer nada. Então, assim, isso aí é um equilíbrio que a gente tem que encontrar, né? Como que nós vamos fazer para estabelecer a melhor meta, que é aquilo que vai nos motivar a alcançar um determinado resultado? Então, a gente tem que ver isso aí, como proceder. Uma outra coisa que o Nathaniel Brandel fala muito na autoaceitação, né? É que, basicamente, né, não vamos nos vitimizar, né? Não temos vítimas na nossa unidade judiciária. Todo mundo está lá com a sua responsabilidade para poder fazer o seu serviço, tal. Ninguém pode ficar sofrendo, né? Não conformidades que surjam lá, ninguém, não é para ficar procurando culpado, não é caça-bruxa. Acho que a não conformidade tem que ter uma visão prospectiva. Aqui, ó, o que nós podemos fazer daqui para diante para resolver o problema? Não é retrospectivo de olhar para trás e falar assim, ó, quem foi o culpado e vamos descobrir isso. Não é o objetivo, não é, Luiz? Não se fazer de vítima, né? Aquela escala do protagonismo que a gente fala, né? Tem um pouco disso, né? As pessoas que decidem a ser parte da solução, ao invés de ficar reclamando dos problemas. Eu acho que tem um pouco a ver com a prática da aceitação. O senso de responsabilidade, né? Eu acho assim, cada um tem seu papel, cada um, por menor que seja esse papel, tem sua responsabilidade, né? A sua contribuição a ser dada, e faça isso da melhor maneira. Por mais simples que seja, né? Às vezes nós temos lá um terceirizado que está lá verificando se as testemunhas, vítimas, estão comparecer à audiência. Ele está lá simplesmente, né, faz a contagem, verifica, a sua audiência está hora, fazendo um controle. Parece uma coisa simples, mas é importante para a boa dinâmica da audiência. Então, se todo mundo tem essa percepção de que tem um papel relevante, faz parte daquela engrenagem, ela vai ter um senso de responsabilidade maior. No caso, o ritual de gestão, ele reforça esse senso de responsabilidade na medida em que as equipes apresentam, né, prestam conta do trabalho desenvolvido, né? E praticamente todo mundo está ali, né? É o atendimento, é quem cuida de baixa, é quem cuida de execução. Todo mundo de uma unidade judiciária apresenta um pouco do seu trabalho e percebe a sua responsabilidade para os resultados da unidade. Então, esse senso de responsabilidade é muito reforçado pelo modelo de gestão. Continua, Carlos. Uma coisa também é a prática da afirmação, né? Eu acho que no modelo de gestão, quando cada um é chamado para ir lá na frente, na reunião de gestão, apresentar os slides, seus indicadores, tal, isso é bom, né? A pessoa mostra seu trabalho, né? Afirma-se, né, perante os colegas. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião de gestão que aí, né, a William chegou e disse, agora quem vai apresentar aqui é o Brendo. Ela que estava sempre apresentando todas as outras. O Brendo foi lá, fez sua apresentação, então isso é muito bom. Mostra quem faz parte da equipe, quem é o responsável por aquele trabalho. É uma forma de se autoafirmar. No início, as pessoas que têm um pouco de dificuldade de falar em público, né, elas não gostam dessa coisa, né, de ter que ir e apresentar um pouquinho do seu trabalho perante a equipe, né? Mas isso faz parte da metodologia. É muito importante que a pessoa se disponha a fazer essa apresentação. E o que eu estou vendo, Carlos, é que, principalmente nas unidades lá do Piauí, a gente vê isso acontecer, as pessoas estão apresentando com tanta propriedade, sabe? Assim, as pessoas apresentam de uma forma concisa, clara, o slide está bonito, tá chique, eu estou gostando de ver. Continua, Carlos. E o pessoal fica sem vergonha fácil, né, Luiz? Chega lá, apresenta, já, sem nenhuma inibição. A prática de viver objetivamente, né? Acho que isso o modelo de gestão reforça muito, né? Precisamos ter um norte, né? O que nós vamos fazer? Qual que é a nossa meta? Né? Vamos também prestar contas da meta alcançada. Então, assim, viver objetivamente
permite que a gente tenha mais propósito na nossa atividade, na nossa unidade judiciária. Ter clareza de objetivos, né? O que você tem que conquistar essa semana, esse mês, para onde nós estamos indo, o que nós vamos, né? Por que nós estamos trabalhando nesse sentido, etc. Essa clareza de objetivos reforça essa prática de viver objetivamente. Então todo mundo começa a ir trabalhar, a ir para o trabalho, não só para reagir às demandas do dia a dia, para apagar incêndio, né? Para enxugar gelo, como as pessoas costumavam falar, né? Mas elas vão trabalhar com um propósito, com um objetivo, né? E é muito bom cumprir esse objetivo. Ontem a gente viu nas reuniões de gestão o orgulho de pertencer, né? O orgulho de se saber servidor do judiciário do Piauí, servidor com o propósito de atender a sociedade. Isso é muito chique. Eu gosto muito disso. Ô Luiz, e que tristeza, né? Aquele pessoal que vai lá para o trabalho para enrolar, não, né? Tipo assim, fica sonegando o serviço, uma folga social. Eu fico pensando assim, pô, será que ele acha que isso é uma vantagem? Né? Será que ele pensa que está sendo esperto? Assim, estou enganando o meu chefe, estou recebendo no fim do mês, mas sem produzir nada. Tal. Eu falo, isso aí é a completa falta de objetividade. Você está desperdiçando vida, está, né, desperdiçando, você não está trabalhando, o trabalho enobrece o homem, eu acredito nisso. Então, assim, precisamos ter objetivo, né, ter propósito quando a gente vai para uma unidade judiciária para poder trabalhar. Desperdiçar a vida é muito triste, né? E essa pessoa que faz isso, ela sem querer, ela está desperdiçando a própria vida, né? Ela, em vez de colocar a vida dela, o esforço dela, a inteligência, a capacidade em prol de um objetivo maior, ela está lá simplesmente perdendo o tempo dela. Uma pena. Mas eu acho que no âmbito do judiciário isso é uma exceção muito grande, né, Carlos? O que a gente vê Sim. é um monte de gente motivada e orgulhosa de pertencer e querendo produzir resultado. É isso que a gente vê. E sobretudo quando se implanta o modelo de gestão, né, Luiz? Porque assim, é comum também a gente chegar lá, não estamos vendo pessoas sonegando serviço, trabalhando menos, cumprem o horário, tudo, mas às vezes falta aquela organização, a objetividade, né? E falta, assim, saber a forma como pôr isso em prática, né? E aí parece que as pessoas ficam, às vezes, um pouco adormecidas com aquela situação, mas tão logo comece, né, a medir resultado, acompanhar tudo, interagir com a equipe, pensar em metas comuns, tal, eu acho que realmente se transformam, né? A estima de todos assim se eleva muito. Carlos, na verdade é como se fosse um cabo de guerra, né? Se o gabinete puxa para um lado e a secretaria puxa para o outro, a resultante, né, que é aquela linha do meio do cabo de guerra, ela é muito pequenininha, anda centímetros para um lado, anda centímetros para o outro, porque tem todo mundo gastando uma energia enorme para nada, né? A resultante é zero. Então, uma das coisas boas do modelo de gestão é alinhar secretaria e gabinete para que a resultante não seja pequena. Está todo mundo correndo para a mesma situação, para o mesmo lado. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? E a falta Vai, que o continua. modelo de gestão faz, viu, Luiz? Ontem eu estava conversando, até um aluno lá da UFMG, aí ele me falou que queria escrever um trabalho de conclusão de curso sobre gestão no judiciário, né? Falando que ele trabalhou 2 anos numa unidade judiciária e tal, e ele relatou uma situação que, assim, infelizmente não é incomum. Aí ele falou assim, o gabinete não conversa com a secretaria. Vão sendo feitas conclusões aí periódicas sem nenhum critério. Não dá para saber, tipo assim, por que isso veio, por que o resto ficou para trás. Vai se fazendo aquelas coisas assim também, sem padronização, sabe? Sem bloco, sem analisar a situação massiva do coisa. E ele falou assim, são milhares de processos que estavam lá e a tramitação muito prejudicada. Então, assim, infelizmente, né, às vezes está lá o pessoal lá dedicado, se esforçando, trabalhando muito, mas sem essa percepção da necessidade de se implantar um modelo de gestão. Desperdiçando muito esforço, né? Porque a perda de foco promove esse desperdício de esforço, né, Carlos? Não adianta, né? Você está reagindo simplesmente ao invés de agindo, né? Você está empenhando os seus esforços ao invés de desempenhando um bom resultado. Mas é isso aí. Vamos para a última prática da autoestima, a integridade pessoal, Carlos? Sim, integridade pessoal, né? Eu acho assim, Luiz, isso aí é mais assim, né? Temos que nos preservar no seguinte sentido. Vamos fazer aquilo que estamos também mais propensos a fazer, né? Imagina assim, se você não gosta de servir ao público, talvez não seja o caso de colocá-lo para
atender no balcão, né, lidando com o público e tal. Obviamente que isso aí também tem suas exceções, né, Luiz? Imagine, tá lá a liderança precisando de uma pessoa para atender o balcão, uma questão de urgência, servidor de férias e tal. Aí você chegar e falar assim, não dá, não gosto de ir lá, não vou fazer isso. Isso aí também não, né? A gente nem sempre também consegue fazer tudo aquilo que gosta. Mas o ideal é isso, né? Se você quer preservar a integridade pessoal da pessoa, né? Vamos tentar encaixá-la, colocá-la naquela mesma atividade e tudo. E fora o aspecto também de, né, ter uma postura correta, adequada no ambiente de trabalho. Um pouquinho de empatia com a turma, né? Eu acho que isso tudo reforça. Mas o modelo de gestão, na medida em que ele melhora a comunicação, ele também melhora essa questão. Porque, às vezes, o servidor que está lá quietinho no canto, repetindo, que está ali enxugando o gelo, ele não fica lá. O modelo de gestão, ele traz todo mundo para a mesa para discutir, para conversar, não conformidades, para ajudar, né? E eu acho, Carlos, que essa é uma ótima ponte para aquela escala do protagonismo, que a gente falou aí umas 2 lives atrás, né? Quando as pessoas assumem a responsabilidade pela vida, pelos resultados, né, ao invés da passividade, e quem fica na passividade, ele é mandado, né, ele espera ser mandado. Quem assume o protagonismo, né, ele se torna parte da solução, né, e quando você tem mais gente na equipe que assume a responsabilidade pelos resultados, assume a responsabilidade pela própria vida, pela condução da própria vida, ao invés de simplesmente deixar as coisas acontecer, né, você tem uma equipe com mais senso de responsabilidade, com mais autoestima, com mais objetividade, com tudo isso que a gente está vendo nas práticas da autoestima. Então, as práticas da Nathaniel Branden, né, da autoestima, elas levam a um aumento da equipe toda, praticamente, nessa escada de responsabilidade, nesse protagonismo pelos resultados, né? Então você tem menos vítimas, menos pessoas vitimizadas, né, que falam, não, porque não tem recurso, porque eu não consigo fazer. Não. As pessoas assumem responsabilidade pela condução e vão atrás. Acaba que o judiciário, a gente já falou isso também, né? Acho que é um terreno muito frutífero para você cruzar os braços, viu, Luiz? Igual, por exemplo, eu cheguei lá em Montes Claros com 24 mil processos. Eu já estava nesse patamar de volumoso de processos, uma única vara, poderia ter cruzado os braços e falar, não tem como trabalhar com 24 mil processos, né? O que eu vou fazer? Mas é o teu negócio, se você trabalha, se você assume as rédeas, você reduz aí para 20 mil, você reduz para 18 mil, é muito processo, é muito processo. Mas assim, você vai dando a sua contribuição, né, Luiz? E se cada um fosse, né, desse a sua contribuição, o cenário acho que seria muito melhor do que a gente encontra hoje em dia. Ô, Carlos, eu gosto muito daquela frase, na vida a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente consegue, né? Então a ideia é se propor a fazer, né? Vamos ver o que a gente consegue, não é mesmo? Então, assim, se você cruza os braços, você está colocando culpa nos outros, ou você está até negando a situação, fazendo, não, eu não consigo, entendeu? Não vou trabalhar, né? Ou aquela situação da pessoa que espera para ver, não vou fazer nada, né? Finge que não está acontecendo nada, né? Não é por aí, né? Dentro desse protagonismo, você pega e fala assim, não, eu vou fazer parte, eu vou tentar fazer, né? O que a gente vai conseguir, eu não sei, mas eu vou tentar fazer, eu vou dar o melhor de mim para conseguir resolver essa questão, né? Então, o primeiro passo, que é reconhecer e agir, né, você já dá ali logo de início, né? E isso é um trato individual, viu, Carlos? Que o modelo de gestão fortalece nas pessoas, mas eu acho que isso é um trato individual. Isso. E acaba que também, assim, e se você quer ter uma boa qualidade de vida no trabalho, né, que também é o tópico de hoje, a gente tem que deixar de cruzar os braços, né, Luiz? Nós precisamos também, é lógico que muita coisa depende da organização, tal. É necessário aí que a gente saia dessa inércia, tome as rédeas para a gente construir um ambiente bom. E esse ambiente, quando a gente fala em qualidade de vida do trabalho, né, Luiz, não significa apenas a nossa esfera, né, aquelas paredes físicas do trabalho. É lógico que a maior parte está relacionada àquilo, mas a questão, por exemplo, uma compensação justa salarial, isso aí vai repercutir na sua vida pessoal, familiar. Né? Se você não encontra isso, você vai passar por problemas. A questão da relevância social do trabalho. Se seu trabalho não tem uma relevância social, isso aí prejudica um pouco também, né,
no nível de qualidade de vida no trabalho, né? Mas tem muita coisa relacionada ao ambiente do trabalho em si. O Carlos, se você não tem qualidade de vida no trabalho, fica difícil você se engajar. Agora, os pré-requisitos para o engajamento, né, eles levam a uma melhor qualidade de vida no trabalho. Então, tem um ovo e uma galinha aí, né, que a gente fala assim, puxa, eu não me engajo porque não tenho qualidade de vida no trabalho, não tenho qualidade de vida porque eu não engajo, como assim? E eu acho que a chave de tirar esse nó, né, qualidade de vida do trabalho, engajamento, qualidade de vida do trabalho, é o modelo de gestão. Porque, na medida em que você implanta o modelo de gestão nas unidades judiciárias, você tem uma fração maior da equipe que ela se empolga, que se dedica, que faz parte da solução. Então, dentro daquela curva que a gente falou do engajamento, né, que tem uns empolgados, uns dedicados, mas tem também lá os resistentes, os obedientes. Quando a equipe toda está empolgada, como a gente está vendo, ontem nos rituais de gestão a gente viu isso, a equipe toda num nível de empolgação, tá certo? É difícil você não ter engajamento, quando está todo mundo engajado, todo mundo empolgado, né? É difícil você não ter engajamento. E você tendo engajamento, você tem qualidade de vida do trabalho, né? Você vai trabalhar, você está disposto a empenhar seus esforços com o seu coração, sua mente no trabalho, né? E aí, isso tem tudo a ver com a qualidade de vida do trabalho. Né? Porque como que você vê a organização, como que você vê seu trabalho, como é que você se vê nesse contexto. Né? E se você é uma pessoa protagonista, proativa, parte da solução, cara, você não vai tolerar não conformidades, você não, concorda? Você vai Sim. empenhar esforços para fazer o melhor, dar o melhor de si. Né? Não, senão você fica um estranho no ninho, você não vai se adaptar, você vai, né? É quase que por espontaneidade você se adapta àquilo, né? É natural, senão você vai ter que ser excluído, né? Se o engajamento está grande, se todo mundo preocupado com a qualidade do trabalho, você também tem que fazer isso. Muita gente associa que qualidade de vida no trabalho é você também receber um bom salário, né, Luiz? Ó, estão pagando um bom salário, é ótimo esse meu emprego. Assim, é sempre muito bom, né, ter um ótimo salário, Luiz. Mas eu me lembro uma pesquisa que foi feita, acho que nos Estados Unidos, não sei, que falava assim, ó, depois que você ganha mais de 70 mil dólares, sua qualidade de vida não muda muito. Então, assim, tem um limite, assim, talvez, né, de maior pobreza, tal, que o dinheiro é realmente necessário, mas a partir desse patamar, não tem tanto acréscimo assim na sua qualidade de vida. E são outras coisas, outros valores que vão contribuir para aumentar essa qualidade. Então, por exemplo, e 70 mil dólares, se a gente for pensar lá para os Estados Unidos, assim, é um salário mediano, né, Luiz? Um juiz federal nos Estados Unidos, ele ganha 200 mil dólares por ano, né? Eu estou falando por ano. Então, assim, 70 mil dólares é um salário razoável, tudo. Então, assim, a gente acha que vamos dar gratificação, vamos dar compensação financeira, a pessoa vai ficar todo mundo satisfeito. Isso é tão, assim, temporário, né, Luiz? É tão pouco perene. A paridade de poder de compra fala mais ou menos que $1 nos Estados Unidos é igual a R$ 1 no Brasil. Seria o equivalente a um salário de 70 mil reais aqui no Brasil. Você vê o seguinte, que é o equivalente a 5 mil, um pouquinho mais de 5 mil reais por mês, né? A partir daí, você não tem muito, você tem as suas necessidades básicas, né, na pirâmide de Maslow, Sim. atendidas. Né? Então, o que acontece? Lá em cima, na pirâmide de Maslow, né, você tem autoestima, autorrealização, que é o que o modelo de gestão promove, percebe? Agora, suas necessidades fisiológicas, segurança, proteção, comida, etc., com esse salário, eles estão todas atendidas, todas atendidas. É claro que não tem exceções, né? As pessoas têm necessidades pessoais e tudo mais, mas é por aí mesmo, Carlos. Mas uma das coisas que a gente vê, que é um dos pilares da qualidade de vida no trabalho, é cada um ter oportunidade de utilizar as suas capacidades, as suas habilidades, né? As suas competências. E isso me veio aquela contadoria que a gente conheceu recentemente, que você tem cálculos muito complexos entregues a contadores novatos, né, ou sem preparo, e cálculos simples entregues a contadores experimentados, com muita capacidade. Ou seja, quando há um descasamento da distribuição de tarefas para a capacidade instalada, né,
você não tem essa oportunidade de uso da sua habilidade, né? Só pode diminuir a sua qualidade de vida do trabalho. Não é à toa que especificamente nessa contadoria, a gente tinha um índice de adoecimento enorme, né? É. Lembra disso? E Sim. o adoecimento tira gente da equipe, aumenta a carga de trabalho, piora a situação, quer dizer, é um ciclo vicioso causado por uma coisa simples quanto essa. Entregar, né? Fazer uma distribuição mais inteligente do trabalho. Isso está tudo relacionado, né, Luiz? Por exemplo, né? Atividade mais complexa, a princípio, tem que ser feito por pessoa mais preparada. A pessoa mais preparada realizando uma atividade mais complexa, a princípio, tem uma renda maior, uma gratificação maior. Aquela questão mais simples pode ser executada por uma pessoa com preparo um pouco menor. Obviamente, talvez a remuneração dela também seja inferior. Então, assim, a educação, né, realmente é uma forma da gente ter, né, um maior preparo, de ter pessoas, né, com um nível de conhecimento mais sofisticado e que estão aptas para poder fazer trabalhos mais complexos. É muito ruim, é altamente desestimulante. Você está numa unidade judiciária, você vê lá um servidor que tem uma renda, um salário muito bom, fazendo coisa pequena. Ele fala, não, ele não... Aí você fala, pô, mas eu que ganho muito menos que ele, eu que estou fazendo a coisa complexa, não deveria ser... Né? Tem muito essa divisão, tipo assim, nós temos servidores analistas, servidores técnicos. Aí está lá um analista fazendo o beabá e o técnico judiciário fazendo o de segundo grau, fazendo uma coisa altamente sofisticada. Então, assim, isso gera um sentimento de injustiça, né, Luiz? O ambiente de trabalho fica prejudicado. E fora que você mata as oportunidades de crescimento. Porque se eu sou um técnico de baixa qualificação, digamos, de um nível, e eu tenho possibilidade de me qualificar melhor para atingir, para receber tarefas mais complexas, mais sofisticadas, né? Isso é um caminho de desenvolvimento, né? Se você não tem esse caminho de desenvolvimento, você se acomoda, você se frustra e você diminui a qualidade de vida do trabalho. Então, observa, Carlos, como que as coisas estão todas muito relacionadas, né? Como que o modelo de gestão, ele reforça o engajamento, reforça o protagonismo, reforça a qualidade de vida no trabalho, quer dizer, está tudo muito ligado, né? Mas não, a coisa não acontece da noite para o dia, né? É devagarzinho. É quando a gente começa a discutir as não conformidades, quando a gente começa a entender que não é falta de recurso, é aplicação equivocada de recursos, né? É todo um conjunto de coisas que o modelo de gestão promove. E o Rui está falando aqui, ó, isso é uma realidade, infelizmente, né? Esse desequilíbrio em definir, né, atividades, preparo, salário. E também tem um outro desequilíbrio, Luiz, a questão de horário de trabalho também, né? O que eles falam aquele modelo de Walton, né, o constitucionalismo. Precisa ter algumas regras claras, né, Luiz, no ambiente de trabalho, para você ter uma boa qualidade de vida. Então, assim, se lá um servidor chega tal hora, sai mais cedo, o outro cumpre carga horária maior, um menor, tal. Isso aí é desestimulante. Então, assim, é muito bom que haja regras. Ó, como é que vai se desenvolver aí? Qual que é a carga horária? Quem faz isso? O horário de chegada é isso? Eu me lembro lá na turma recursal, era um pouco avacalhado nesse aspecto. Tinha lá o horário de atendimento ao público, era 9 horas da manhã, mas tinha gente que chegava na justiça às 6 da manhã. Eu falei, gente, mas chega às 6 da manhã, não tem ninguém aqui, não tem atendimento nenhum, vai fazer o que atividade? O mais importante é estar aqui para poder atender. E eles reclamavam que o atendimento ao público era assim, insuportável, muito, sabe, um movimento muito grande. Então, era necessário concentrar a carga de trabalho naquele determinado horário. Então, assim, essas regras são, acho que, essenciais. Teletrabalho, né, Luiz? Como estabelecer regras para o teletrabalho? Eu confesso que antes da pandemia, eu tentei implementar o teletrabalho na turma recursal. E aí eu fiz isso com um servidor da secretaria, mas assim, a completa ausência de critérios, sabe, para poder, objetivos, para medir o trabalho dele, acabou me levando para, não, vamos voltar atrás, porque assim, você está ficando em casa, eu não sei a quantidade que você produz, às vezes num clique você movimenta sem processo, aí chegar para mim e falar assim, ontem eu movimentei sem processo, às vezes não significa nada, foi uma manobra muito simples de se fazer. E tinha pessoas, eu notava, alguns servidores na unidade que estavam lá presencialmente, todo dia, 8 horas por dia, ele se ressentiu um pouco disso. Falou, será que ele não está tendo um tratamento diferenciado? Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso, com essa questão de justiça que deve existir no ambiente de trabalho. Equidade, né? É uma coisa muito importante.
Ô, Carlos, essa questão do trabalho e o espaço do trabalho na vida, né? Que quem vai para home office, quem vai para teletrabalho, né? Ele basicamente traz o trabalho para casa, não é mesmo? Isso. E aí é muito importante que a gente tenha atenção ao espaço do trabalho na sua vida pessoal, né? Como a gente viu, né? Pessoas que trabalham aos domingos, né? E nem tão pouco, nem tão muito, né? É preciso ter a boa medida, porque em casa, realmente, a gente termina trabalhando domingo, sábados, domingos, feriados, né, de madrugada, qualquer hora, né? E isso também diminui a qualidade de vida no trabalho. É preciso ter a boa medida, é preciso que o seu trabalho ocupe um espaço adequado na sua vida, nem de mais e nem de menos, né? E eu acho que o modelo de gestão promove isso, não é não, Carlos? O trabalho é importante, mas não é tudo, né, Luiz? Tem outras coisas para fazer. Eu me lembro lá do doutora Ivani, né, que ela falou que estava trabalhando muito, até fim de semana, tal, ela já está se controlando, segundo ela, né? Falou que agora está conseguindo diminuir a carga horária e tal. E o modelo de gestão permite isso, né, Luiz? À medida que você gasta menos esforços em atividades inúteis, menos retrabalho, tudo, trabalho mais focado, você consegue selecionar espaços para suas atividades familiares, pessoais. Eu acho que o objetivo é esse, né? O modelo de gestão ele não está preocupado só com a qualidade de vida no trabalho. Essa qualidade de vida no trabalho importa as suas relações pessoais, familiares. Se você não tiver tempo fora do trabalho para isso, está errado, né? Aí o modelo de gestão está trazendo sofrimento. Então, é o que eu sempre falo, né? A É, gestão não pode trazer sofrimento, ela tem que trazer conforto, ela tem que trazer qualidade de vida, não é mesmo? é. Se a gestão está trazendo sofrimento, tem É. uma coisa errada. Uma vantagem também nessa qualidade de vida do trabalho no judiciário, eu acho que é também a relevância social da tarefa, né, Luiz? Porque, assim, a gente sempre ouve um servidor ou outro falando assim, eu me orgulho muito do meu trabalho, a prestação do serviço judicial é muito importante, tem muitas pessoas que dependem de uma decisão judicial, tal. Então, assim, é intrínseco, né, a atuação do judiciário, essa relevância social. Então, isso aí já é um estímulo muito bom, né? O trabalhador do judiciário já começa um pouco em vantagem em relação aos outros, porque aquele valor social do seu trabalho já é quase inerente. Concorda? Concordo, Caso. E é impressionante como a gente vê tanta gente que não percebe isso. Servidores do judiciário, equipes, né? Que nunca pararam para pensar isso. Estão lá na enxugação de gelo, né? Mas isso é de fato, né, Carlos? Quando você está num tiroteio o dia inteiro, enxugando gelo, e a pasta de trabalho nunca esvazia, e você tem retrabalho e coisas urgentes e tal, né? É difícil você parar para pensar e fazer, assim, cara, eu estou prestando serviço à sociedade. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? E individualmente, o empenho individual, quando você tem muita gente batendo cabeça, né? Gabinete puxando para o lado, secretaria puxando para o outro, batendo cabeça, né? E conclusões inadequadas, né? Você não tem ato ordinatório, você tem tanto retrabalho, mandados expedidos desnecessariamente, mandados expedidos errados, volta, cumpre de novo, expede o mandado com os mesmos dados errados. Quer dizer, você tem tanta bateção de cabeça, né? Que, na realidade, as pessoas esquecem que está todo mundo ali, uma equipe, movendo, né, operando um equipamento público que é para servir a sociedade. Pensa nisso. Então, eu acho que isso é uma coisa que me dá muito gosto de ver, Carlos, quando a gente vê os rituais de gestão que a gente viu, né? Esse senso de propósito, o que faz as pessoas levantar da cama de manhã e ir trabalhar com gosto, né? Isso fica cada vez mais claro. Isso é uma delícia ver isso, né? E também o nosso senso de propósito, a gente pensa assim, que coisa boa que a gente, através da gestão, está conseguindo, né, melhorar a vida, a prestação de serviço, etc., de tantas unidades. Isso é muito bom, isso me dá muito orgulho de estar aqui. É o mesmo sentimento meu, porque assim, né, Luiz, às vezes a gente na unidade judiciária consegue fazer um bom trabalho, né, assim, tá atendendo bem as partes, resolve o processo rapidamente e tal, mas essa oportunidade que a gente tem de conseguir tentar ampliar isso, né, Luiz, para outras unidades, é muito bom. E a gente vê a conquista alheia, acho que tem muito a ver com essa questão do modelo de Walton, quando ele fala da integração social no trabalho, né? Não é que, tipo assim, o local do trabalho tem que ser um local de festinha, não.
O local de trabalho é onde você vai se reunir, vai encontrar pessoas, você vai ter um local, um ambiente em que você sente-se pertencido a ele, né? Você está vendo que você faz parte, integra aquela organização. Então, quando a gente vê isso, e normalmente os resultados que se alcançam são por unidades que estão assim, você vê que aquela equipe está muito integrada. É óbvio que pode ter um servidor que é mais assim, retraído, ele não quer participar da festinha, ok e tal, mas o importante é que ele sinta-se parte daquela organização, daquela equipe, né? Dedique seu coração, sua mente, né, os seus esforços em prol de toda a turma que trabalha ali. E isso aí é muito importante, né, para ter a qualidade de vida no trabalho. O Carlos, isso me lembrou a segunda vara federal lá de Governador Valadares, doutor Tarsis, né? Que a equipe está compartilhando cursos, né, no grupo lá de WhatsApp, e um ajudando a capacitação de todo mundo, né? Eles também gravaram filmes, né, pequenos vídeos desses de WhatsApp, ensinando a mexer lá no PJE, né? Então, pessoal, quando a gente tem essa alegria de viver, essa satisfação com o trabalho, a gente quer que o colega do lado aprenda também, a gente quer que todo mundo seja mais conhecedor das rotinas, a gente quer que... não tem limite para o que a gente quer conquistar, né? E isso é muito bom quando a gente vê uma unidade inteira junta, né, coletivamente, se esforçando para capacitar, para aprender, para produzir mais com menos esforço. E isso aparece, né? Mesmo lá em Governador Valadares, essas coisas já estão começando a aparecer. Eles nos reportam isso, né? Que devagarzinho você vai vendo as não conformidades diminuir. Ontem a gente viu, né? Nenhuma não conformidade. Volta e meia a gente apareceu. Não, esse mês a gente não percebeu nenhuma não conformidade. É estado de atenção, né? É qualidade de vida no trabalho. E isso demonstra, é resultado de engajamento também, né? Como está tudo conectado, né, Carlos? Luiz, e aí acho que entra o papel da liderança, né? Acho assim, a liderança que tem que apoiar iniciativas de saúde, bem-estar, né? Tem sido muito comum no judiciário, né? Você lembra que nós vimos lá a 20ª Vara Federal, 21ª, o pessoal fazendo yoga, né? Era yoga lá antes de iniciar a atividade, tudo. Então, assim, essas iniciativas de bem-estar, de saúde são muito importantes, né? Esse encorajamento, né, de crescimento profissional, né? Você quer estudar, quer fazer um mestrado, vai fazer um curso, faça isso sim, isso aí é ótimo. Você trabalhar com gente mais qualificada, capacitada, só você tende a ganhar, né? Então acho que são pequenas coisas, o que a doutora Andréia falou no início, né, as pequenas recompensas, né, o reconhecimento pelo trabalho, isso aí são medidas que a gente vai, né, adotando, assim, às vezes sem perceber, que vai criando um ambiente aí que todo mundo, né, quer se unir a ele. O Carlos, só dá para fazer isso quando a coisa acalmou, né? Não dá para fazer isso na ebulição, né? Com a água fervendo. Em guerra é difícil, tem que ser em época de armistício, né? Tipo assim, você já conseguiu baixar um pouco os problemas, organizar o serviço, para aí sim começar a pensar nisso. Me lembrou aqueles saraus lá de Governador Valadares, lá de Montes Claros, né? Que vocês comemoravam. Ótimo. A gente comemorava os aniversariantes do mês, né? Uma vez por mês, a gente pegava um restaurante que era em frente à Justiça, combinamos com ele, os aniversariantes pagavam um café da manhã, aí tinha o pessoal do conservatório que organizava os saraus lá, então foram lá tocando chorinho, áreas de ópera, samba, tal, tudo, e a gente lá, todo mundo. O pessoal passava na rua, via aquela festa ali às 8 horas da manhã, falava, oh, que turma animada, viu, Luiz? Mas realmente, assim, era uma equipe animada que estava lá, né, a gente conseguindo, implantando o modelo de gestão e conseguindo resultados muito bons. Só dá para fazer isso, né, se fora dali está todo mundo concentrado, focado, gerando resultado, para ter esse tempinho livre para poder curtir, né? E é uma satisfação conseguir isso. Isso mesmo, é por aí. O Carlos, o papo tá bom, né? Horário, a prosa tá boa, como sempre, mas vamos encerrando a nossa live, infelizmente, né? A nossa próxima live vai ser no dia 12, né? Semana que vem, quarta-feira, ainda às 11 horas da manhã. Enquanto a gente não voltar às atividades presenciais, a gente mantém esse horário, né? E nós vamos falar sobre benchmarking e boas práticas, né? Essa comparação com outras unidades, né? Essa busca por boas práticas, que é um pouco do que a gente faz, né? A gente é polinizador de boas práticas, né? Essa live vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e também na plataforma EAD. E eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua audiência. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Continue nos acompanhando nos cursos, né?
o Tribunal de Justiça Piauí, semana que vem, iniciamos o 6º e último ciclo e continuem praticando lá, participando dos fóruns, mandando as boas práticas para comentarmos aqui. Até semana que vem. Até semana que vem.